Olá, eu me chamo Raíza Alencar, sou do Armarinho Nós e Linhas e eu vou te ensinar a fazer este chale e também este chale com a mesma receita. A diferença no efeito dessas peças foi o fio que eu utilizei. Para a primeira peça, eu trabalhei com o novelo Mestre Paul da Círculo e para a segunda peça, eu escolhi o fio Marfim, também da Círculo. A diferença aqui é o degradê. O degradê do marfim, ele é um degradê bem sutil. Já o Mestre Paul, ele faz troca de cores bem marcadas, então você vai perceber aonde ele troca de cor. Eu posicionei uma sobre a outra e a que foi produzida no Mestre Paul, que é o colorido, ficou um pouquinho maior, mas em média elas ficaram com 1,10 por 58. Vamos iniciar o nosso anel mágico. Eu gosto de posicionar 2 dedinhos. Passo o fio pelas costas do meu dedo, dou a volta e trago ele aqui pra frente, deixando ele para esse ladinho. Então, eu vou segurar aqui para ele não correr, vou ajustar a minha mão do jeito que for mais confortável para travar o fio, pego a minha agulha, passo por baixo do primeiro, por cima do segundo e trago aqui para esse lado. Parece um azinho se você colocar desse jeito. Então, você vai torcer o fio e apontar com a agulha lá pra frente. Esse fiozinho que tá saindo aqui da parte do novelo, eu vou laçar ele e tirar por dentro dessa laçadinha. Pronto, esse é o nosso anel mágico. E aqui no anel mágico, nós vamos iniciar colocando 5 pontos altos. Muitas pessoas fazem 3 correntinhas para equivaler ao ponto alto. É possível também, mas eu vou te mostrar um jeito que eu gosto de fazer que fica muito bonito. Você vai entrar aqui no seu anel mágico e laçar como se fosse fazer um ponto baixo. Então, fiquei com 2 laçadinhas, tirei, fiz um ponto baixo normal, né? Você vai colocar mais uma correntinha. Olha que bonitinho. Ele fica bem mais parecido com ponto alto. Eu vou continuar aqui. Como eu falei, são 5 pontos altos. Agora é só continuar normal. Coloquei o primeiro. E olha só. Aqui nós temos o primeiro ponto alto e o segundo. Esse aqui já conta como ponto alto. Vamos dar continuidade. Lacei o meu fio na agulha, entrei no anel mágico, trouxe aqui pra frente, fiquei com as 3, lacei, tirei por 2, lacei, tirei por 2. Estou com 3. Vamos continuar. Agora eu vou colocar o quarto e o 5º ponto. Agora, nós vamos colocar 2 correntinhas. 1, 2. Vamos colocar mais 5 pontos altos. Lacei o fio, voltei aqui no anel mágico e vou dar continuidade. Primeiro, segundo, e cheguei aqui no último. Percebe que já faz um biquinho, olha, já dá pra perceber o comecinho do nosso trabalho. Nós vamos virar o trabalho, volta aqui a sua agulha e nós vamos iniciar colocando um aumento triplo, ou seja, 3 pontos altos em um mesmo espacinho, ó, em cima desse primeiro ponto alto. Vamos fazer daquele jeito que eu ensinei? Eu vou entrar aqui como se fosse um ponto baixo. Lacei, fiquei só com 2. Vou tirar e vou fazer uma correntinha, para ser equivalente a um ponto alto. Fica bem mais bonito assim. Coloquei o primeiro, agora eu vou colocar mais 2 dentro desse mesmo espacinho, ó. Assim, ó, deixa eu te mostrar. Mesmo espacinho. Então, mais um. E agora o último. Lembrando de deixar a mãozinha bem folgadinha, para ficar bem molinho o seu chale, por isso a gente tá com essa agulhinha maior. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio para fazer um ponto alto, mas nós precisamos pular um ponto equivalente. Essa correntinha aqui, ela tá sendo proporcional ao ponto alto que nós temos aqui embaixo, então nós vamos pular ele. Ó, esse aqui é o que eu tô pulando, vou entrar no próximo e vou fazer um ponto alto.
para ficar esse espacinho. Vou fazer mais uma correntinha e tá vendo que aqui ficou 1 e 2. Então, a correntinha ela é proporcional a esse aqui, eu vou pular ele. Vou laçar, pulei o próximo e vou ali no outro. Então, nós fizemos um aumento triplo, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Aqui nesse espacinho daquelas duas correntinhas, eu vou colocar um aumento. Então, são 2 pontos altos. 1 e 2. Da mesma forma que nós colocamos 2 correntinhas quando nós chegamos no meio do nosso trabalho, nós vamos repetir nessa e em todas as outras carreiras, você vai perceber ao longo do nosso trabalho. Então, vamos lá. 1, 2. Nosso trabalho, ele é espelhado, então, tudo que nós fizemos desse ladinho, a gente vai fazer do outro. Vou laçar o fio e colocar aqui dentro desse espacinho 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Aí, agora, o que a gente fez aqui? Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Vamos repetir. Lacei, logo aqui no primeiro eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, então eu tenho que pular o ponto e ir no outro, fazendo um ponto alto. Agora eu vou colocar mais uma correntinha e chegando aqui no final, nós pulamos esse porque a correntinha ela é proporcional a ele, certo? E esse primeiro aqui, ó, ele fica um pouquinho pequenininho, mas ele fica bem bonitinho. Então, aqui nós temos que colocar 3 pontos altos, fazendo um aumento triplo. Vou puxar aqui, às vezes é mais fácil você pegar assim, ó, com a pontinha com essa curvinha. Quando tá muito apertadinho assim, você usa ela como se fosse uma pazinha para catar ali o pontinho. Então, consegui entrar aqui e vou colocar o meu aumento triplo. Três pontinhos dentro do mesmo pontinho aqui embaixo. Vamos dar continuidade. O trabalho está assim e nós vamos virar. Virei o trabalho. Vou acertar aqui minha agulha para ficar mais confortável para mim. E nós vamos novamente fazer um aumento triplo. Eu quero que você observe que em todas as carreiras nós teremos um aumento triplo nas duas pontinhas. E aqui nós iremos fazer 2 correntinhas. Então, vamos dar continuidade. Iniciando aqui com 3 pontos altos sobre o mesmo pontinho. Entrei para fazer um ponto baixo e uma correntinha para simular o primeiro. E agora eu coloco mais 2 pontos altos aqui dentro. Ficando com um aumento triplo. A partir de agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, você vai colocar um pontinho sobre cada pontinho. E isso vale também para as correntinhas. Então, vamos dar continuidade, fazendo ponto alto sobre ponto alto. A carreira é só isso, essa é bem fácil. Quando chegar aqui na correntinha, olha, é só você entrar nesse espacinho. Aqui embaixo, essa correntinha é proporcional a esse ponto, então tem um espacinho para ela aqui. Lacei o fio e vou continuando, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui de novo, onde tinha correntinha. Eu gosto de ir soltando, porque no começo o fio ainda tá bem ajustadinho aqui, bem enovelado, então não fica tão folgadinho, parece que vai apertando os pontos. Então, eu vou soltando. Daqui a pouco ele fica mais fácil de dar a laçada, né? Então, continuando. Vai fazendo o seu crochê aí junto comigo. Quando eu chego aqui, olha, onde eu tenho as 2 correntinhas, eu vou colocar
aquele aumento, que são 2 pontos altos dentro desse espacinho. Coloquei o primeiro, coloquei o segundo e agora 2 correntinhas. 1, 2. Nós chegamos no meio do nosso trabalho e vamos repetir esse processo como nós fizemos desse lado, colocando ponto alto sobre ponto alto. Lacei o fio, dentro desse espacinho vou fazer o aumento, porque é um trabalho espelhado. E agora eu vou dar continuidade fazendo ponto sobre ponto. Vou entrar aqui no primeiro e vou continuar até o final. Lembrando que o espacinho da correntinha também cabe um ponto alto. Cheguei aqui no último, não podemos esquecer dele, ele é menorzinho, mas você vai sempre lembrar que aqui nesse último nós temos que colocar um aumento triplo, composto por 3 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E o nosso trabalho já está ganhando um formato, olha que lindo. Vamos virar o trabalho e vamos para a próxima carreira. Essa carreira dá um efeito muito bonito. Nós vamos começar fazendo o aumento triplo. Coloquei aqui, fiquei com 2 laçadas, tirei para formar um ponto baixo. Fiz mais uma correntinha para dar altura. Vou acrescentar agora os 2 pontos altos para formar o nosso aumento triplo. E a partir de agora, nós vamos fazer um efeito bem legal na nossa peça. Deixa eu pegar o chale para te mostrar. Vendo esse detalhe que faz um altinho, nós vamos fazer esse efeito aqui agora. Agora, para fazer aquele efeito, nós não vamos fazer um ponto alto normal, nós vamos fazer um ponto relevo. Para fazer o ponto relevo, nós não usamos essas 2 laçadinhas. Um ponto alto normal, nós entramos por aqui com a agulha, passando por essas 2 laçadas. Para conseguir esse efeito, nós vamos usar a estrutura do ponto. Essa é a parte, eu falo que essa é a cabeça do ponto e esse é o corpinho, acho que fica mais fácil de entender. Então, você vai pegar a sua agulha, ó, ela já tá laçada, né? Vem aqui por trás com ela, vai entrar entre um ponto e outro. Tá vendo? Esse é o primeiro e esse aqui é o segundo. Deixa eu fazer assim para ficar melhor para visualizar. E aí, você vai pegar a sua agulha e vai voltar lá para trás, por aqui, ó, entre um pontinho e outro. Você empurra o ponto lá para trás com a sua agulha. Então, você vai laçar, trazer ele por entre os pontos e você vai fazer o seu ponto alto aqui atrás. Lacei, tirei por 2, tirei por 2 novamente. Isso faz com que você empurre o corpinho do ponto lá para trás e essa parte aqui, ó, essas 2 correntinhas virem para frente. Nós vamos continuar assim por toda a carreira. Só parece difícil, mas você vai pegar o jeitinho e depois vai querer usar isso em todos os seus projetos. Vamos repetir. Vou laçar o meu fio, não entro aqui em cima, entro entre um pontinho e outro. Vou voltar lá para trás com a minha agulha, jogando o ponto bem lá para trás. Ó, entrei entre um e outro, joguei ele lá para trás, vou laçar o fio e vou trazer esse fio aqui para mim. E agora eu fiquei como um ponto alto normal. Lacei, tirei por 2, lacei, tirei por 2. E eu tô começando a fazer aquela curvinha que eu te mostrei. Vamos fazer mais uma vez juntas. Lacei o meu fio, vou entrar entre um ponto e outro. Entrei aqui entre um ponto e outro. E vou entrar novamente entre um ponto e outro, jogando a minha agulha lá para trás. Dessa forma, eu empurro o meu ponto para o fundo e trago essa parte superior dele para frente. Vou laçar o meu fio, ó, você tira ele desse jeitinho. E ficou como se fosse um ponto alto normal. Lacei, tirei por 2, lacei, tirei por 2. Eu vou continuar fazendo por aqui e você vai me acompanhando por aí. Toda essa carreira será desse jeitinho.
Às vezes escapa, não tem problema, a gente volta e dá continuidade. Tô chegando aqui no final e olha que efeito bonito nós fizemos aqui na nossa peça. Ele faz um biquinho. Chegando aqui no final, fiz esse ponto até o último, vou laçar e agora é normal. Tem aqui as minhas duas correntinhas, vou passar por elas e fazer 2 pontos altos, normalmente. Como sempre, quando a gente chega aqui, subimos 2 correntinhas e vamos repetir. Então, dentro desse espacinho, 2 pontos altos. E agora nós voltamos fazendo a mesma coisa que foi feita desse lado, lembrando de chegar aqui no final, colocar o aumento triplo. Vamos dar continuidade. Eu acho que aqui vai ficar fácil para visualizar, já que a gente tem um espacinho maior. Tô com meu fio laçado na agulha, eu vou entrar aqui por trás, vou empurrar o meu pontinho lá para trás, passando a minha agulha entre ele e o próximo, nesse espacinho que fica entre um ponto e outro. Lacei e vou puxar, trazendo aqui para trás. Fiquei com os meus 3 pontos, com as minhas 3 laçadas, vou laçar e tirar por 2, laçar e tirar por 2, e vou continuando. Entro de trás, passo pela frente do ponto e entro entre um ponto e outro. E agora é só fazer o ponto alto normal. Vamos assim até o final. Já estou chegando aqui no final. Não podemos esquecer desse nosso primeiro pontinho, que tá aqui. E agora nele nós vamos fazer o nosso aumento triplo. Um, 2 e 3. Vamos virar o nosso trabalho. E agora, para compensar, essa carreira vai ser bem fácil, só de ponto sobre ponto. Mas aqui no comecinho, nós vamos fazer o nosso aumento triplo. 1, 2 e 3. 3 pontos no mesmo pontinho de base. Agora, é só fazer ponto sobre ponto. Sempre trabalhando com pontos altos, vamos fazer um ponto para cada ponto de base. Agora, a gente pode pegar só as 2 laçadinhas aqui de cima mesmo, normal, como já estamos acostumadas. Estou chegando aqui nas minhas correntinhas, bem no espacinho delas, e nós vamos colocar 2 pontos altos aqui nesse espacinho. Depois de colocar os pontos altos, nós subimos 2 correntinhas e colocamos novamente 2 pontos altos nesse espacinho. Aqui do outro lado, nós vamos repetir a sequência, fazendo apenas ponto alto sobre ponto alto. Até lá o último, eu volto para fazer com você. Estou chegando aqui no final, tenho ainda o meu último pontinho aqui e eu vou colocar 3 pontos dentro desse mesmo espacinho, fazendo o meu aumento triplo. Primeiro, segundo e o terceiro. Vou posicionar a minha agulha e iniciar a nossa carreira, fazendo o nosso ponto alto, que é um ponto baixo e uma correntinha. Esse é o ponto alto falso. Vou entrar aqui e fazer o ponto alto, normal. Fiquei com 3. Vou laçar minha agulha e logo no seguinte fazer um ponto alto normal.
Agora, nós fazemos uma correntinha de separação, então, nós vamos pular o ponto que é proporcional a ela. A gente entrou nesse pontinho aqui, tá um por cima do outro. Esse a gente pula. E vamos no próximo. Então, vou entrar aqui no próximo ponto. Esqueci de laçar a agulha. Vou entrar aqui, lacei, tirei por 2. Nós não vamos fechar o nosso ponto, deixa ele abertinho. Vou laçar a agulha, entrar aqui no mesmo pontinho, trazer o meu fiozinho pra frente. Vou laçar e tirar por apenas 2. Olha só o que tá acontecendo aqui. Um ponto e outro ponto. Então, eu tô com 2 laçadinhas, cada uma delas referente a um ponto. Essa daqui é o que nós vamos fechar. Então, se você se perder, você vai conseguir contar aqui. Essa é o que nós vamos fazer o fechamento e essa daqui é proporcional a cada ponto. Nós precisamos fazer 5 para fazer aquela voltinha bonita. Então, já colocamos 2, vamos continuar. Lacei o fio, vou entrar aqui nesse mesmo espacinho, vou trazer aqui pra frente. Agora, eu tô com um monte de correntinha aqui, mas é porque eu não terminei o meu ponto. Lacei, tirei por 2, olha lá. Olha só, fiquei com 1, 2, 3 e 4. Essa daqui é a que nós vamos fazer o fechamento, essa equivalente a um ponto, essa outro e essa ao terceiro. Vamos colocar mais 2. Lacei, entrei no mesmo espacinho, vou trazer esse fio aqui pra frente, laçar e tirar por 2. Vou laçar o meu fio pela 5ª vez, entrar no mesmo espacinho, trazer esse fiozinho aqui pra frente. Agora já tem um monte, mas nós estamos quase terminando. Lacei, tirei por apenas 2. Então, no final, para a gente ter certeza que tá certo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, para fechar, nós vamos fechar todos juntos. Vou laçar e tirar por todos. Olha que coisa mais linda, nós fizemos um pontinho. O crochê sempre tem que ajeitar com as mãos, tá? Se você deixar ele assim, ele não vai ficar tão bonitinho. Então, você vem aqui e ajeita, deixa ele bem fofinho. Vou fazer uma correntinha de separação. Então, deixa eu abrir aqui para ficar fácil, ó. Todos esses pontos estão dentro de um mesmo ponto. Eu fiz a correntinha de separação, então eu vou pular um ponto. Vou laçar o meu fio e vou no seguinte. Vou fazer o ponto alto normal. Lacei, tirei por 2, lacei, tirei por 2. Ponto normal. Vou fazer mais uma correntinha de separação, então eu tenho que pular um pontinho. Vou no próximo. Aí, aqui nós vamos fazer novamente esse ponto. Lacei, entrei no meu ponto, tirei por 2. Fiz o primeiro, mas não vou fechar. Lacei, entrei no pontinho, vou trazer o fio aqui pra frente e tirar por 2. Lacei, entrei no pontinho, trouxe o fio pra frente, vou laçar novamente e tirar por 2. Estou com 1, 2, 3 pontinhos, preciso de mais 2. Lacei, entrei aqui no ponto, trouxe pra frente, laço e tiro por 2, lembrando de não fechar. Lacei, vou entrar aqui, agora fica até mais apertado. Vou entrar no ponto, vou trazer pra frente, laçar e tirar por 2. Para conferir, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui é para fechar o ponto, então tá tudo certo. 6 correntinhas ao todo. Vou laçar e tirar por todos. A gente ajeita, ele vai ganhando esse volume bonito. Vamos fazer uma correntinha, pode ser bem folgadinha, tá? Fiz uma correntinha, se ela é de separação, meu pontinho tá aqui, esse é o próximo que eu vou pular e venho aqui. Lacei, entro normal aqui em cima, ó, e vou fazer o meu ponto alto. Você vai repetir essa sequência até o final.
Tô chegando aqui no final. Tá tudo certo por aí? Tá conseguindo fazer? Vou concluir aqui e damos continuidade ao nosso trabalho. Cheguei aqui no final, vou fazer a minha correntinha de separação, proporcional a esse último ponto, e aqui eu vou colocar os 2 pontos altos, como nós estamos fazendo em todas as carreiras. Subimos 2 correntinhas, e dentro desse espacinho, nós vamos repetir, fazendo 2 pontos altos. E vamos refazer esse detalhe aqui desse ladinho. Então, eu faço uma correntinha, pulo o ponto de base e venho aqui no próximo. Lacei e vou colocar todos os 5 pontinhos aqui. Lacei, tirei por 2, lacei, trouxe o fio pra frente, tirei por 2. Lacei, passo a minha agulha no ponto, trouxe o fio pra frente, lacei novamente, tirei por 2. Vamos continuando. Te espero ali no final para darmos continuidade. Aqui tem a correntinha, só para relembrar, pulo o ponto de base, venho no próximo. Agora sim, pode continuar por aí, que eu vou continuar por aqui também. Estou chegando aqui no final, fiz o meu último pontinho, lacei, pulo, pontinho de separação, né? Minha correntinha de separação, eu vou pular esse pontinho aqui. Que os meus pontos estão aqui, esse eu pulo. Aqui nós temos mais 2 ainda, então eu vou fazer o meu ponto alto pra ficar igual lá no começo. Aqui no começo, ó, teve o ponto alto e o ponto alto triplo. Então, ponto alto, e aí nesse último eu vou colocar o meu aumento triplo. E nós estamos encerrando mais uma carreirinha. Vamos virar o nosso trabalho e nessa carreira nós vamos trabalhar apenas ponto alto sobre ponto alto. É claro, lembrando de colocar o aumento triplo aqui no começo da carreira. Então, vamos colocar 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz o ponto baixo e uma correntinha para ser equivalente ao meu primeiro ponto alto e vou colocar mais 2 pontos altos nesse mesmo espacinho. Agora, nós podemos fazer apenas ponto alto em cima de cada espacinho. Lembrando que aqui onde nós temos correntinha, também vamos colocar ponto alto. E aqui, aonde nós colocamos aquele conjuntinho de 5 pontos altos, aqui em cima nós fizemos um fechamento, certo? Então, nós vamos colocar apenas um ponto alto aqui. Então, fiz o meu aumento triplo e vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Esse é o primeiro. Vamos continuando. Eu vou te mostrar como fazer logo aqui no comecinho e você vai replicar por toda a sua carreira. Aqui nós temos a correntinha de separação, então você também vai colocar um ponto alto aqui. Nesse espacinho aqui, olha, do fechamento, deixa eu virar para mostrar, fica melhor. Aqui tem os 5 pontos altos. Nós fechamos ele aqui, ó, com uma correntinha. Então, você vai colocar um ponto alto aqui.
Entre o ponto pipoca que nós fizemos, nós sempre colocamos uma correntinha, então não se esqueça que aqui também vai um ponto alto. Agora, nós temos o ponto de base. Não podemos esquecer que aqui tem uma correntinha de separação, então, em teoria, teria um ponto alto aqui, por isso nós colocamos o de cima. Nesse nosso conjuntinho, foi fechado com apenas uma correntinha. É como se fosse um único ponto aqui. Nós temos vários pontos para fazer aquele efeito, mas ele representa apenas um, por isso nós colocamos apenas um. E vamos continuando assim até o final e o retorno para nós continuarmos. Estou chegando aqui no final, tenho aqueles dois últimos pontos que nós colocamos, também vou colocar ponto sobre ponto. E chegando aqui, olha, nas correntinhas, nós colocamos 2 pontos altos aqui, como fizemos em todas as outras carreiras. Então, 1, 2. Subimos 2 correntinhas. E agora, vamos repetir do outro lado. Vou laçar e colocar mais 2 pontos altos aqui nesse espacinho. E vou seguir colocando ponto alto em toda a minha carreira. Coloquei o ponto alto aqui nesses. Não esqueço de colocar os pontos altos nesse espacinho da correntinha de separação, porque ela é equivalente a um ponto. Aqui é onde eu tenho o meu ponto pipoca, apenas um ponto alto. Agora, nós vamos assim até o final, e lá no final nós colocamos o nosso aumento triplo. Estou chegando aqui no final, colocando os meus últimos pontos altos, para lá no último realmente fazermos o nosso aumento triplo. Ainda tenho mais 2 aqui, então coloco um ponto alto sozinho. E agora, no último, eu vou laçar e colocar 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3. Como a nossa base era um ponto um pouquinho mais difícil de visualizar, se você quiser, você pode contar a quantidade de pontos. Desse lado, tem que ser exatamente a mesma quantidade desse. É uma forma de você conferir que a sua peça está dando certo. Iniciando a nossa próxima carreira com um aumento triplo, faço o meu ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do ponto, e vou colocar mais 2 pontos altos aqui. Agora, nós iremos trabalhar a sequência de uma correntinha, um ponto alto. É uma correntinha de separação, tá? Então, fiz uma correntinha, vou pular esse ponto de base e vou para o próximo. Lacei o fio, pulei o primeiro, vou para o próximo. E vou repetir até o final. Pulei uma correntinha, venho para o próximo. Lembrando que lá no finalzinho, aonde nós temos as 2 correntinhas, nós sempre colocamos aquele aumento de pontos altos, mas eu vou voltar lá com você. Por enquanto, você vai trabalhando uma correntinha de separação, pula um ponto, faz um ponto alto. Vou continuar por aqui, você continua por aí também, e nós retornamos quando chegar aqui nesse espacinho. Estou chegando aqui no final, fiz uma correntinha de separação, pulei um ponto e fiz o meu ponto alto. Quando nós chegamos aqui nessas 2 correntinhas que formam o bico do nosso chale, nós sempre colocamos 2 pontos altos, subimos 2 correntinhas de separação para a nossa próxima carreira, fazemos mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço.
agora nós vamos repetir o trabalho que nós fizemos desse ladinho. Então, logo aqui eu tive um ponto alto, vou repetir para ficar simétrico. E vou continuar fazendo uma correntinha de separação, pulo o ponto de base e vou no ponto seguinte, até o final. Quando a gente chegar lá no último, nós vamos colocar o nosso aumento triplo. Vou continuar por aqui. Essa carreira é bem simples de fazer, vai bem rapidinho. Já já nós chegamos ali no final. Chegando aqui no final, fiz a minha correntinha de separação, pulei o ponto equivalente e venho aqui no final. No último ponto, como fizemos em todas as outras, nós vamos colocar o nosso aumento triplo. 1, 2 e 3. Vamos virar o nosso trabalho e iniciar a próxima carreira com o aumento triplo. Faço um ponto base e uma correntinha para equivaler a um ponto alto e coloco mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Essa carreira, nós vamos fazer apenas pontos altos. Então, onde tiver ponto alto, nós vamos colocar um ponto alto. Onde houver a correntinha de separação, também colocaremos um ponto alto. Então, coloco aqui no próximo ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. Aqui na minha base, onde tem uma correntinha, também colocamos um ponto alto. E vamos fazer assim até o final. Estamos chegando agora no final. Na verdade, na metade, né? E fui fazendo ponto alto sobre ponto alto e também em cima das correntinhas. Chegamos aqui no meio, colocamos 2 pontos altos nesse espacinho. Subimos 2 correntinhas e colocamos mais 2 pontos altos. E da mesma forma que fizemos desse lado, vamos dar continuidade aqui, até chegar lá no final e colocar o nosso aumento triplo. Estamos chegando agora no final da nossa carreira, colocando ponto alto sobre cada ponto de base. E no nosso último ponto, aqui, nós vamos colocar um aumento triplo. 1, 2 e 3. Vamos virar o nosso trabalho e agora nós estamos chegando na carreira de número 10, a nossa última carreira dessa sequência. Ele ainda tá pequenininho, mas eu já vou te explicar. Começamos da mesma forma, com um aumento triplo. Esse primeiro eu faço um ponto baixo, uma correntinha e coloco mais 2 pontos altos nesse mesmo espacinho. Nessa carreira, nós vamos trabalhar o ponto alto cruzado. Então, a nossa base será sempre 3 pontos altos. Deixa eu soltar aqui para ficar mais fácil para te mostrar. Então, aqui nós temos 1, 2, 3. A gente consegue visualizar assim também, ó. 1, 2 e 3. Esse ponto tem um pelinho, pode atrapalhar um pouquinho a visualização, mas assim, se a gente vai abrindo, fica mais fácil de visualizar. Então, nós vamos trabalhar bloquinhos de 3. Aqui você precisa ficar com a sua mão bem soltinha.
Não se preocupe se o ponto ficar um pouquinho frouxinho, a gente precisa disso mesmo para fazer um X. Nosso primeiro ponto alto, nós não vamos colocar aqui, nós vamos colocar no nosso terceiro ponto. Vamos fazer uma correntinha para ser equivalente a esse espaço que nós vamos pular. E o nosso último ponto alto, nós vamos voltar aqui atrás. Vou mostrar para você na prática, mas primeiro eu tô desenhando o que nós vamos fazer para você entender que nós vamos fazer um X. Será desse jeito. Lacei o fio bem soltinho. Ao invés de entrar no primeiro, nós vamos entrar no último. Você pode usar até os seus dedinhos para poder fazer essa visualização e essa delimitação de espaço. Então, pulei o primeiro, pulei o segundo, entro no terceiro. Vou laçar e fazer um ponto alto normalmente. A diferença é que eu vou deixar minha mão bem folgadinha. Vou laçar o fio, bem soltinho, lacei novamente. Olha, formou até um triângulo aqui. Para fazer o nosso X, tá faltando a outra perninha. Então, entre o X tem um espacinho. Como que a gente faz esse espacinho? Com a correntinha. Olha, fiz a primeira perninha, o espacinho, e agora eu preciso fazer a próxima perninha do nosso X. Então, eu vou laçar, e aí eu volto aqui nesse primeiro. Tem um aqui que vai ficar vago, volto aqui no primeiro, vou entrar nesse ponto e fazer um ponto alto normalmente. Bem folgadinho, lacei, tirei por 2, lacei, tirei por 2. Vamos dar uma olhadinha no que nós fizemos. Fizemos o nosso primeiro ponto alto bem aqui na frente, no terceiro ponto de base. Fizemos uma correntinha para dar um espacinho e ser equivalente justamente a essa base aqui embaixo. E o nosso último ponto alto, nós trouxemos ele aqui no primeiro. Então, nós fizemos um X. E nós vamos trabalhar assim toda essa carreira. Agora, nós não teremos separação. Então, vamos lá. A gente usou esses 3 pontos de base. Não vamos pular nada, vamos identificar os nossos próximos 3 pontos de base, ó. Tenho 1, 2 e 3. Tô usando aqui as minhas mãos para delimitar o espaço, para eu poder visualizar onde eu estou trabalhando. Vou laçar o meu fio, pulo o primeiro, pulo o segundo, entro no terceiro. Mãozinha bem soltinha para o ponto ficar folgadinho. Lacei, tirei por 2, lacei, tirei por 2. Então, esse primeiro ponto tá sendo equivalente aqui, ó, ao meu terceiro de base. Preciso colocar uma correntinha para formar o nosso X. Ela vai ficar proporcional a esse pontinho aqui. Agora, eu vou laçar novamente. E dentro desses 3 pontos que eu tô trabalhando, eu venho aqui no primeiro, que é para formar o desenho do ponto. Então, trago o meu fio aqui pra frente e vou fazer um ponto alto normal, bem folgadinho. Lacei, tirei por 2, lacei, tirei por 2. Novamente, eu consegui desenhar um X no meu crochê. E você vai continuar assim por toda a carreira, até chegar novamente nesse espacinho. Estou chegando aqui no meu último bloquinho com 3, para fazer o meu ponto alto cruzado. E agora, nesse espacinho, nós vamos colocar 2 pontos altos. 1, 2, subimos a correntinha. 1, 2. Colocamos mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. E vamos repetir desse lado o mesmo trabalho que nós fizemos aqui. Identifico meus 3 primeiros e vou continuando por aqui, até chegar ali no final e colocarmos o nosso aumento triplo no último ponto de base.
Estou chegando aqui no meu último conjuntinho de 3. Vai ter um quarto ponto aqui, porque nós vamos colocar o nosso aumento triplo. Então, vou fazer o meu último ponto alto invertido para a gente concluir essa carreira. Agora, o aumento triplo no meu último ponto de base. E 3. Chegamos na nossa 10ª carreira e essa é a sequência que você pode repetir quantas vezes você desejar. Você pode deixar a peça do tamanho que você preferir. Eu vou trabalhar até o meu novelo quase acabar. Nós precisamos de um pouquinho, deixar um pouquinho de material para fazer o nosso acabamento. Mas eu vou fazer essa carreirinha que seria a número 1 com você, porque antes a nossa base era uma correntinha e agora a gente está com uma base diferente. Então, eu vou fazer a carreira número 1 com você e depois é só você retomar da carreira 2 em diante e ir seguindo a aula. Sempre será da mesma forma. Então, nós vamos virar o nosso trabalho e fazer a carreira que seria a número 1. Nós vamos repetindo. Então, sempre que nós iniciamos uma carreira, nós fazemos o aumento triplo. Coloquei 1, 2 e 3. Lá na carreira número 1, nós fizemos apenas pontos altos. E aqui a gente vai fazer exatamente o que foi ensinado na carreira número 1. Aqui nós temos 2 pontos altos, nós vamos colocar ponto alto sobre ponto alto. Agora, a nossa base está um pouquinho diferente, porque nós fizemos o ponto alto invertido. Mas se você reparar, nós temos exatamente 3 pontos de base. A gente não usou 3 pontos aqui, nós transferimos mais 3 aqui nessa carreira. Então, tem o ponto alto, a correntinha e o ponto alto. Você vai usar todos eles como base. Vou fazer o meu primeiro ponto alto. Entre um ponto alto e o outro, a gente tem a correntinha de base, você vai usar ela também. Então, eu entro aqui na minha correntinha. E o último ponto alto. Então, aquele ponto alto invertido, ele vai ser a nossa base. Aqui, novamente, o ponto alto, a correntinha de base, né? A gente sempre trabalhando com pontos altos. Quando chegar aqui, você vai colocar os seus 2 pontos altos e as correntinhas. Essa foi a nossa carreira número 1. A partir de agora, você tem toda a base para fazer o seu chale no tamanho que você preferir, enquanto o seu novelo render. Eu volto com vocês para fazermos o acabamento juntos. O acabamento, ele começa na penúltima carreira. Quando você chegar na sua penúltima carreira, ao invés de virar o trabalho para fazermos por aqui, agora nós vamos trabalhar sem virar o trabalho. Nós estávamos trabalhando no sentido da ponta e agora nós vamos trabalhar nessa direção retinha para deixar ele com aquele acabamento bonito. E aí nós vamos rodar a nossa peça todinha nesse sentido até a pontinha. Quando chegar nessa pontinha, nós vamos descer em direção ao bico, retornar para essa pontinha e então fazer a última carreirinha de ponto baixo para concluir a nossa peça e deixar esse topo da peça bem retinho, igual tá aqui no nosso trabalho. Quando nós vamos colocar pontos baixos na horizontal, que o nosso fio tá assim na vertical, ele de ladinho na horizontal, ele precisa ser preenchido com pontos baixos para que ele fique bem bonitinho. Então, nós vamos dar continuidade para dar esse acabamento da seguinte forma.
Aqui pra mim, pra altura do meu ponto, funciona muito bem colocar 2 pontos baixos cobrindo esse ponto alto aqui. Mas pode ser que para você seja diferente e não tem problema. Nós não estamos trabalhando com quantidade de pontos, mas o que fica bonito no nosso trabalho. Cada artesã tem uma tensão de ponto diferente. Então pode ser que aí para você precise colocar um pontinho a mais ou um pontinho a menos, isso será bem individual. Te recomendo testar. Vai fazendo e vendo que fica bonito. Se não ficou legal, desmancha. Eu sei que algumas artesãs não gostam de desmanchar, mas para que o trabalho fique bonito, nós precisamos fazer testes. Então, vai testando que fica bonito aí para você. Vou continuar por aqui. Quando chegar ali no meio, onde tem o nosso anel mágico, eu volto para te mostrar mais detalhes. Chegando aqui, onde é o meu anel mágico, e nesse último ponto alto aqui, foram necessários 2 pontinhos para preencher ele. Mas aqui o meu espaço é maior, então eu vou precisar colocar mais pontinhos. E vou aproveitar para já esconder essa sobrinha aqui de material. Então, eu vou trazer ele aqui e vou ir fazendo crochê de forma que prenda ele também. Então, vou passar aqui por baixo desse fio, como eu faria normalmente, e deixo ele aqui juntinho. Vou trazer o meu fiozinho para frente, posso ir segurando, dando um jeitinho de segurar ele aqui para ficar mais fácil, e vou preencher com pontos baixos, o quanto for necessário para deixar essa parte aqui retinha e bem preenchida com pontinhos. A partir daqui é só continuar como você estava fazendo normalmente aqui, lá na pontinha eu volto para fazermos juntas. Chegando aqui no final, tem esse último ponto alto para preencher, então vou colocar aqui os pontinhos baixos necessários e eu não vou virar mais o meu trabalho, eu vou continuar. Então, é só ir girando a peça e continuando. Agora, eu vou fazer a minha última carreira. Podemos estar em carreiras diferentes, então é só você seguir a ordem do tutorial que eu te ensinei no começo da aula, normalmente. Você vai fazer a sua última carreira, não é de ponto baixo, é seguindo lá a aula. Eu vou fazer aqui a minha, você vai fazer aí a sua, e quando nós chegarmos novamente nessa parte aqui de cima, retinha, nós voltamos para fazer juntas. Então, vou dar continuidade, que aí agora eu vou trabalhar na direção do bico, que é a aula do começo do vídeo, aquela sequência que você foi repetindo até dar o tamanho da sua peça. Vendo que formou um dentezinho aqui, eu preciso deixar ele regular. Então, eu vou preencher esse meu último ponto alto aqui com os pontinhos baixos, do mesmo jeito que nós fizemos na outra parte da peça. Colocar 1, 2, eu já consegui uma mesma altura. A partir de agora, eu vou continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Vou entrar aqui nesse primeiro ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo. Vou continuar assim por toda a minha carreira. Nós não subimos correntinha, não fazemos nada, apenas continuamos normalmente. Quando nós estamos trabalhando de forma circular, fica muito sutil essa subida. Se você colocasse aqui uma correntinha para dar altura, para subir, para mudar a carreira, o que aconteceria? Você formaria um dente e aí ficaria perceptível. Dessa forma vai ficar sutil, ninguém vai conseguir perceber onde a gente começou, onde terminou. Estou chegando aqui nos meus últimos pontos baixos e vou te ensinar o acabamento. Então, eu vim até aqui, que ainda era ponto baixo, aqui já é ponto alto. Eu vou fazer essa curvinha e deixar meu acabamento aqui, porque se eu faço ele na ponta, eu acho que ele fica muito exposto. E aí, fazendo a curvinha, nós vamos conseguir um acabamento bem legal. Então, aqui já é um ponto alto, eu vou fazer ponto baixo em cima dele para continuar com o mesmo acabamento. Vou caminhar aqui pro ladinho, posso vir aqui até um pouquinho mais à frente. Fiozinho já cortado, eu vou puxar todo o meu fio. Tirei ele da agulha. E agora, nós vamos fazer um acabamento que vai deixar essa quebra, esse final,
bem delicadinho. Então, agora eu viro o meu trabalho. Para fazer um acabamento bem bonito, nós vamos simular essa parte de cima do ponto. Então, eu vou pular esse primeiro, porque é ele que eu vou simular agora. Venho no ponto seguinte e eu vou entrar com a minha agulha da parte interna lá para fora. Esse fiozinho que tá aqui, com a pontinha da minha agulha, eu vou trazer ele aqui para dentro. Percebe que o modelinho do ponto na parte superior, ele faz esse formato. Ele sai aqui de dentro do ponto, passa por trás da perninha do ponto seguinte e ele volta para o mesmo espacinho. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui? Olha só, o meu fio está saindo de dentro do ponto anterior. Eu acabei de passar ele por baixo da perninha desse aqui, então eu preciso trazer ele de volta para cá. Quando você traz o seu fio de volta para cá, ele vai fazer este acabamento. Então, nós estamos trabalhando na parte de trás, porque o fio tá saindo aqui pela frente e eu vou trazer ele aqui para trás para arrematar ele. Vou pegar até uma agulha mais fina agora. Peguei qualquer agulhinha mais fina que você tenha, e aí você vai passar a sua agulhinha aqui, ó, nesse espacinho. Você vai trazer esse fiozinho aqui para trás. Então, peguei com a minha agulhinha um pouquinho mais fina e trouxe ele aqui para trás. Olha o que a gente acabou de fazer. Dá para perceber onde começou, onde terminou? Nós acabamos de simular a base, o topo, na verdade, né? O topo do nosso ponto, seja ponto baixo ou ponto alto, ele sempre fica assim. E você só vai ajustando o tamanho. Se eu puxar muito, ele fica pequenininho, não fica legal. Então, você tenta deixar ele em um tamanho parecido com os outros, assim vai ficar muito sutil. E aí, com uma agulhinha mais fina, ou então, de repente, com agulha de tapeceiro, você vai fazer esse arremate. Eu gosto sempre de puxar algum fiozinho aqui bem próximo e trazer ele pra cá. Olha, forma uma cordinha, uma laçadinha. Você traz esse fiozinho aqui por entre ela, vai passar aqui dentro e vai dar uma travadinha. Você vai puxar, você já deu um nozinho. Agora, para escapar, fica mais difícil. Aí você ajusta ele para ficar bem bonitinho e vai escondendo esse fio. Pode ser com agulha de tapeceiro ou com agulha fininha. Então, eu vou usar aqui a agulha fininha mesmo e vou começar a esconder. Essa é uma parte que exige paciência, para que fique bem bonitinho, né? Fique difícil de visualizar. Mas você já terminou a peça, já estamos já na etapa final, então esse capricho vale a pena. E para eu saber se você gostou dessa aula que eu fiz com todo carinho, deixe um comentário. Não se esquece de se inscrever no meu canal para que você tenha acesso a mais conteúdos. E compartilhe com uma amiga artesã que também vai gostar de assistir essa aula.